Bom dia a todos, que bom que estamos juntos aqui em mais um momento devocional da Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem. Eu gostaria de pensar com todos vocês da importância que temos de preservar as nossas relações interpessoais para a nossa saúde emocional e nossa saúde espiritual, para a nossa saúde familiar, da comunidade, dos grupos que nós fazemos parte no trânsito, seja onde for. O trato que nós temos uns com os outros é muito importante que seja de forma amigável, que seja de forma branda, que seja de forma a termos companheirismo uns com os outros, solidariedade, para que tenhamos essa saúde e tenhamos, então, saúde emocional e espiritual. E aí eu gostaria de pensar aquilo que o apóstolo Tiago disse na sua carta, no capítulo 1, no verso 19 e 20, que ele vai nos dizer: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Eu estava me lembrando, enquanto estava pensando o que falar nesse momento devocional, do filme O Náufrago, estrelado e protagonizado pelo ator Tom Hanks, ele que protagonizou o personagem que foi o único sobrevivente de um acidente de avião que foi parar numa ilha. E ali ele teve que lutar durante alguns anos pela sua sobrevivência, e uma delas, que não era só a sobrevivência do corpo, a sobrevivência do pão de cada dia, mas era também a sobrevivência dos relacionamentos. Ele então pega uma bola de vôlei e cria um amigo virtual para poder estabelecer uma relação com ele. Ele chama esse amigo de Wilson. E ali ele vai então com esse amigo imaginário, com esse amigo virtual, criando então essa relação para que ele possa manter a sua sanidade mental. Assim são nossas relações no dia a dia, na nossa família, no trânsito, na igreja, no trabalho, na escola, na universidade. E nós precisamos então preservar isso que é tão importante, tão caro para todos nós, para nossas vidas. E aí o apóstolo Tiago vai exatamente nos dizer que devemos ser sempre prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para nos irarmos. Ou seja, nas nossas relações precisamos estabelecer a disciplina, o hábito de sempre ouvir o outro. Como nós temos a dificuldade de ouvir? Talvez se nós paremos para ouvir mais as pessoas, nós tenhamos menos necessidades de falar e menos ruído na comunicação vamos produzir. Mas de ouvir. O outro, às vezes, pode até nem ter muita razão naquilo que ele está falando, naquilo que ele está pensando, mas para ele tem razão. E aí precisamos ouvir, porque ele tem as razões dele. E às vezes somos nós que também precisamos de alguém que nos ouça. Então, precisamos pensar na importância do ouvir e sempre prontos para ouvir. Precisamos fazer isso em relação a Deus também. Somos muito rápidos para poder pedir algo a Deus, para poder já ir falando no nome dEle ou falando com Ele, mas quando nós precisamos usar do silêncio para poder ouvir a sua voz. E aí sim, quando nós somos prontos para ouvir, talvez com isso já ajudamos a desenvolver o tardio para falar, porque a nossa fala muitas vezes ela não ajuda. Toda palavra tem que ser temperada, tem que trazer transformação, tem que trazer edificação, ou deve fazer essas coisas. E com isso devemos então estar sempre prontos para ouvir, tardios para falar, e isso contribui também para que sejamos tardios no irar. Então, a palavra de Deus nos diz que a ira humana não produz a justiça de Deus. A justiça de Deus sempre quer tornar as coisas retas, justas, como é o significado da palavra justiça. Quer sempre trazer para as coisas boas. Se a pessoa está errada, a pessoa pode encontrar justificação, ela pode encontrar o endireitar dos seus caminhos, se ela reconhece que ela está errada. E a nossa ira, normalmente, ela tende a fazer justiça com as nossas próprias mãos, com os limites que nós temos de julgadores que nós somos, e por isso devemos evitar de estar julgando, por isso devemos evitar de estarmos desenvolvendo no nosso cotidiano a ira. Do contrário, precisamos ser sempre prontos para ouvir o outro, mesmo que o outro pense diferente de nós.
tardios para falar e tardios para nos irarmos diante dos nossos amigos, diante dos nossos familiares, diante de qualquer que seja a pessoa, né? No filme O Náufrago, ele precisou criar aquele amigo imaginário para poder sobreviver. E nós precisamos dos nossos amigos, precisamos dos nossos familiares, precisamos dos nossos relacionamentos, seja qual for o nível desse relacionamento, para poder manter a nossa saúde emocional e a nossa saúde espiritual. Jesus Cristo é a nossa esperança também nos nossos relacionamentos, mas precisamos contribuir com isso. Que Deus o abençoe e dê a você uma semana de muita paz, de muita alegria, e que você pense sobre isso, né, para que a ira e o falar não venham atrapalhar os nossos relacionamentos, mas devemos estar sempre, sim, prontos para ouvir e assim experimentar a justiça de Deus nas nossas vidas. Que Deus abençoe a cada um nesta semana. Amém.